Esta vasta paisagem que se estende até as montanhas distantes não é um continente, é uma ilha. No alvorecer do tempo geológico, há 150 milhões de anos, Gondwana, um supercontinente composto por África, América e Antártica, começou a se separar. Madagascar se separou da África e começou a flutuar nas águas turquesa do Oceano Índico. Foi somente há cerca de 2.000 anos que os primeiros humanos chegaram. Eram indonésios, que usaram os ventos monsônicos para navegar em suas canoas de apoio até as costas de Madagascar. Ao longo dos séculos, a identidade do povo malgache foi se formando e seria enriquecida pelas contribuições de navegadores árabes e indianos. A bordo do Leponan, estaremos seguindo o rastro dos daus e canoas de apoio que navegaram de Muscat, Zanzibar e Bombaim para descobrir as rotas marítimas que levaram a Madagascar. Nossa viagem começa em Antsiranana, a terra do sal em Malgache, embora a cidade ainda seja chamada de Diego Soares por seus habitantes. Com sua rede de ruas ladeadas por casas com colunatas, a cidade poderia ser uma capital provincial francesa dos anos 1960, perdida nos trópicos. A cidade foi nomeada em homenagem a dois navegadores, Diego Dias e Fernando Soares, que descobriram a Bahia a caminho das colônias portuguesas da Índia. Esta baía não é apenas uma das maiores do mundo, junto com a Baía do Rio de Janeiro, mas também uma das mais abrigadas. Nimage, está na Bahia. Imagine esta baía que tem 100 quilômetros de costa e apenas uma entrada estreita, de 1 quilômetro de largura. A propósito, o nome de... É isso que o seu nome, Antumbuku, significa. Um buraco na terra com uma pequena entrada. Portanto, do mar você não consegue ver nada, é preciso chegar perto. Você entra no canal e é aí que avista a baía. Até o século XVIII, os piratas usavam esta baía como base para atacar os navios franceses e ingleses que retornavam da Índia. Quando os franceses colonizaram a ilha no final do século XIX, Diego Soares tornou-se um porto importante, uma porta de entrada para o Oceano Índico, onde comorianos, indo-paquistaneses e iemenitas, somalis e chineses imigraram e se misturaram com as populações mais antigas de Sacalava e Antancrana. Esse período deu a Diego Soares sua população atual. Um mosaico cosmopolita de diferentes raças, cores e credos. Diversidade. Mas não um caldeirão, pois cada grupo étnico permaneceu fortemente ligado às suas origens e tradições. Se reagirmos a isso, assim será. Então, com tudo isso em mente, quem são os verdadeiros malgaches hoje? Porque agora é difícil. Mesmo hoje é difícil realmente dizer. Chegamos à conclusão de que aqueles que vivem em Madagascar são malgaches. Mas deixe-me te contar uma coisa. Eu era francês. Eu tinha um cartão de identidade nacional francês. E quando o país se tornou independente, eu estava estudando na França. Eu poderia ter ficado na França, mas eu gostava de ser malgache. E voltei para Madagascar. Eu troquei meu cartão de identidade francês pelo meu cartão de identidade malgache. Mas ainda mantive meu nome, Kassan. Ali... Meu nome é Ali Kassan. Todos malgaches? Todos nós, malgaches, somos assim. Queremos ser malgaches porque Deus nos trouxe a uma terra tão maravilhosa. Para nos levar a um país maravilhoso. Menos de 100 quilômetros de Diego Soares está a Reserva Especial Ancarana. É um exemplo brilhante de toda a beleza e mistério desta terra de Madagascar.
Esta floresta de agulhas de calcário esculpidas pela chuva há 5 milhões de anos é chamada de Tingui. Um labirinto de fendas com suas formas extravagantes, este labirinto de ravinas e penhascos íngremes que se abrem em cavernas profundas, foi usado por séculos como abrigo pela tribo Antancarana, o povo das falésias, durante suas guerras contra as tribos das terras altas de Madagascar. Além do Xinji, a reserva Ancarana abriga outro dos mistérios de Madagascar, o lêmure. Este ramo da família dos primatas, que não é tão evoluído quanto macacos e símios, é encontrado quase exclusivamente em Madagascar. Quando a vasta ilha se separou de Gondwana e flutuou para longe, não havia lêmures a bordo. Eles provavelmente migraram para cá em ilhotas de vegetação flutuante, navegadores, podemos dizer. Mas como os lêmures conseguiram impedir que outros primatas se estabelecessem em seu território, já que não há macacos ou símios em Madagascar? Aí reside outro mistério. É manhã e Nopono levantou âncora. Assim que deixamos o abrigo da Baía de Diego, pegamos os ventos alísios, uma brisa poderosa que enche a enorme vela do nosso barco de 3 mastros. Oh, perfeito. Boa sorte. Corra e navegue. Quão rápido estamos indo? 13 nós. Tempo perfeito para navegar. Está chovendo bem. Uma vez que contornamos o Cabo Amber, definimos nosso curso para o sul em direção a Nosibirafia, nas Ilhas Radama.
Aterrissamos em uma longa faixa de praia varrida pela correnteza. Esses barcos, que geralmente estão ancorados, estão empoleirados altos e secos nos arredores da vila. O mar não está muito agitado, mas para os pescadores de Nos Iberafia, as condições estão longe de serem ideais. Sem armadilhas, redes ou linhas. Se a água estiver clara e a visibilidade boa, pescadores mergulham para pegar pepinos do mar. Seu nome científico é Holothuria, e os chineses pagam uma fortuna por ele devido às suas supostas propriedades curativas. E o guan regular que eu como uma tonelada erra na toalha ou no maso de ovo. Quando vamos pescar pepinos do mar, trazemos muito de volta. Cada pescador pega de 15 a 20 como este. Isso significa trabalhar o dia todo. Passamos o dia todo no mar. Começamos a mergulhar 8 da manhã e vamos até 3 da tarde. E no dia seguinte é a mesma rotina. 8 da manhã, até às 15 horas. E podemos mergulhar todos os dias porque os pepinos do mar se reproduzem o tempo todo. Uma vez que eles reuniram sua cota diária de pepinos do mar, os pescadores seguem para Grande Terre para vender sua captura. Os pepinos já desapareceram dos mares da China e estão em sério perigo aqui. Embora a pesca seja rigorosamente regulamentada, há muita pesca ilegal. Para os malgaches, é apenas uma forma de ganhar a vida. Queremos voltar para casa porque somos de longe. Somos estranhos aqui. É o que diz o Somin. Queremos voltar para a nossa aldeia de Amarantana. Isso, bem. À medida que deixamos Nociberafia e seguimos para o sul, o Leponão enfrenta ventos fortes. A equipe e eu. Agora vou aproveitar a oportunidade para apresentar os principais da equipe. Sua diretora de fronteira, Gerardine. Ei, vou dar uma olhada. No salário. Vou dar uma olhada no salário. Oh, sim. Vamos assistir ao vídeo. Na manhã seguinte, estamos chegando a Majanga, nosso porto de escala mais ao sul nesta viagem. As pirogas que navegam de um lado para o outro na Baía de Majanga são idênticas àquelas que, por séculos, realizaram o comércio entre a cidade, a Índia e a África. Esta é a terra de um dos 18 grupos étnicos de Madagascar, os Sakalava. Eles foram formados ao longo dos séculos por casamentos interétnicos entre africanos orientais e iemenitas, o que explica por que Majanga é a cidade mais muçulmana da ilha.
A cidade é uma colmeia agitada de carros, motocicletas e, acima de tudo, riquixás. Os riquixás foram introduzidos no início do século XX pelos chineses que vieram trabalhar na linha ferroviária. E agora há mais de 3.000 deles se movendo entre o tráfego. Eu gosto de jogar, mas nunca jogo bem. Eu acordo muito cedo, como todos os motoristas de rickshaw. Eu vou pegar o rickshaw no depósito. Às vezes eu o limpo antes de levá-lo para trabalhar. Ao meio-dia, eu faço uma pausa para o almoço. E no final do dia, quando terminei, trago o rickshaw de volta para a garagem do chefe. É quando você tem que pagar o aluguel. Nós temos o dinheiro para você. Custa cerca de R$1,50 pela manhã e R$1,50 à tarde. E é assim todos os dias. Essa é a vida de um motorista de rickshaw. Fichas e Shannon Casapus. Ele foi a fonte de mar internacional. Não há uma posição especial que você usa para puxar um rickshaw. Não há uma técnica particular. Mas é importante que o rickshaw esteja em boas condições. Todas as porcas e parafusos devem estar apertados, os pneus bem inflacionados. Eu sou Andrew, um estudante na IAS. Você tem que verificar isso todos os dias antes de sair para trabalhar. E os passageiros devem estar sentados em uma posição estável. Eles não devem balançar, porque então é difícil de controlar. Ser motorista de rickshaw é um trabalho realmente cansativo. Significa suor e mais suor. Uma boa. Os riquixás existem na cidade há cerca de 100 anos, mas os daus estão por aqui há muito mais tempo. Embora os cargueiros motorizados estejam em uso há muito tempo, ainda há muitos daus de madeira navegando pelas costas de Madagascar que são exclusivamente movidos a vento. Esses navios de carga de outra época, inventados pelos navegadores árabes, foram mestres do Oceano Índico por mais de 1000 anos. Foi graças a esses navios que os indo-paquistaneses conseguiram obter a dominação comercial de toda a região. Tenho uma pergunta. Para você... Fazemos muitos negócios com os indianos, os coranos. Não há muitos malgaches na nossa linha de trabalho. São os indianos que controlam o comércio. Então, seja em Tulear, Morondava ou Belo Surmera, temos que lidar com eles. Por exemplo, o proprietário daquele dau é um corano. É a mesma coisa aqui em Majanga. São os indianos coranos que possuem tudo. Realmente não há muitos malgaches nos negócios. Vamos ver o preto. Essa é a marca da Miss Gorda. Enquanto os daus encalhados na praia como pássaros feridos esperam a maré subir para trazê-los de volta à vida, finos perus de vela continuam a deslizar pelo estuário do rio Bezisboca. Nós os seguimos e, após alguns quilômetros, nos encontramos em outro mundo, imersos na água.
Eu tenho aproximadamente 20 anos. As pessoas vêm aqui para comprar os produtos básicos. Barcos chegam carregados com arroz branco, arroz pate, milho, nozes de pistache, peixe, às vezes camarões. Eles trazem tudo isso para este mercado aqui. Vou sentir muito mais do que você imagina realmente sua falta. Eu vou me tornar um capitão e permanecer discreto, mantendo um perfil baixo e focando em liderar com sabedoria e estratégia. Maravoi, a antiga capital do reino Sakalava, era o centro de uma região agrícola muito próspera. Muitos indianos paquistaneses vieram se estabelecer aqui e se tornaram comerciantes ricos. Quando a capital regional foi transferida para Majanga, a maioria dos Banyans, que significam os hindus, e os Karens, os muçulmanos indiano-paquistaneses, deixaram Maravoi e se mudaram para a nova capital. Esse foi o caso da família de Abdu Tayyab. Shishri e ontem. Eu sou indiano. Isso significa que falo a língua. Minha língua materna é o Gujarati. Na escola falávamos francês e liamos o Alcorão, o Santo Alcorão em árabe. Então, aprendi árabe na escola corânica. Misturamos todas as línguas juntas. Até meu neto de 4 anos fala malgache fluentemente porque a maioria de clientes é malgache. Eles vão atirar em todos. Sente-se. Ficamos ricos graças a esses malgaches. Meus filhos são comerciantes, mas meus netos não darão continuidade ao negócio da família aqui porque seus horizontes foram ampliados. Eles olham para a França, Europa. Seu mundo é mais vasto. Agora temos educação, tecnologia da informação, tudo isso. O pequeno comércio familiar é coisa do passado. O dia está chegando ao fim. Os últimos raios de sol iluminam este gigante baobá. Esta árvore, com várias centenas de anos, é a testemunha viva da história de Majanga e de sua vitalidade atual. Liponante voltou a navegar. Como todas as noites desde que deixamos Diego Soares, o capitão realiza sua reunião tradicional com os passageiros no lounge para informá-los sobre o clima e a parada do dia seguinte. Saindo de Majanga, mudamos de direção. Com o navio a toda vela, definimos nosso curso para o norte em direção a Nozi Iranja, um pequeno paraíso insular perto da Baía de Nozi. Um mar azul turquesa, vegetação verde intensa, Nozi Iranja se embala sob os quentes raios de sol acariciados pelas ondas do Oceano Índico. Nada parece perturbar essa harmonia perfeita, nem mesmo a festa de pesca que está em andamento na extremidade da praia.
perto da costa, os jovens pescadores lançam suas redes. Eles formam um círculo e avançam, fazendo barulho, espirrando água para assustar os peixes para a armadilha que fecham pouco a pouco. E assim, graças ao que parece um jogo sem esforço, os jovens da aldeia colocaram o almoço na mesa. Os jovens, com sua natureza aberta e generosa, parecem gostar de viver juntos. A imagem parece boa demais para ser verdade. Ainda assim, Gilbert, o filho do chefe da aldeia, confirma nossas impressões. Ele salta e vai mudar todo mundo. Senhorita Uma, vitamina A. Aqui na aldeia você tem os sábios, os mais velhos. Eles organizam a vida social da aldeia, cara. É maravilhoso, divertido, mas você também tem os jovens, as meninas e os meninos. Os problemas de 3CC são novos. Não há conflito porque os mais velhos dão conselhos aos jovens. Assim, todos na aldeia se dão bem. Então, equipe, eu preciso estar na sala. Nesta aldeia onde todos parecem contentes apenas vivendo juntos, há até um artista. Janvier, que significa janeiro, pois é o mês em que ele nasceu, é um músico e passa seu tempo cantando nas ruas da aldeia. Você vê este instrumento aqui. Eu fiz ele sozinho. Eu coloquei as cordas e fiz a caixa de som. Olá, meu nome é Sali. Quanto às melodias, eu toco saleg, entosi, às vezes. Músicas, dombolo. Foi um longo dia. Eu toco um pouco de tudo. Eu quero ganhar a vida com minha música e me tornar um verdadeiro profissional. Bem, eu terei que morrer pelos meus amigos. Os mais velhos não têm os sonhos de glória de Janvier. Eles continuam vivendo como no passado, aceitando o que a natureza oferece, seja peixe ou café. Mas os jovens sonham com uma vida diferente. Lepono, ancorado, é um lembrete para eles de que Nosy Be não está longe. Nosy Be, com suas lojas e hotéis turísticos. Eu tenho uma mesa real, mas eu estou apenas... É normal viver na aldeia onde você cresceu, onde você está acostumado a viver. Isso é uma piada, não estou brincando. Se eu tivesse que viver em outro lugar, em Nosy Be, por exemplo, não seria fácil para mim. Não estou familiarizado com esse lugar. Agora, se você tivesse um bom motivo para viver em outro lugar, por que não ir embora? Mas você nunca sabe como será sua vida em outro lugar. Então, eu acho que é melhor ficar onde está. Eu estaria disposto a ir embora, mas apenas se eu fosse rico. Eu não escolhi viver naquela casa coberta de palha de milho. Mas é minha, porque sou pobre. E é por isso que fico aqui. Mas se eu ficar rico algum dia, talvez, eu vá embora. Eu posso até ir para outro país. Mas enquanto isso, como não tenho dinheiro, vou ficar bem aqui na minha aldeia, Lepono.
leva ao mar pela última vez nesta viagem. Próxima parada, Nosy Be. Lançamos âncora na Nosy Be. Apesar do vento, ainda há algumas nuvens desgastadas, agarradas aos picos distantes. Mas vamos dar uma olhada nisso. Os barcos Zodiac são baixados e seguimos para Elville, a capital da Baía de Nosy. Não sei se é assim que vai ser. Nas últimas décadas, a Baía de Nosy se tornou um dos destinos turísticos mais populares do Oceano Índico. No entanto, Elville conseguiu manter seu caráter autêntico de Málagas, embora a influência francesa aqui remonte ao meio do século XIX, cerca de 50 anos antes do resto de Madagascar. Ameaçados pelas tribos Marina das Terras Altas, os soberanos Sakalava solicitaram apoio militar dos franceses. Assim, em 1841, a rainha Sakalava Tsiomeko concedeu a ilha de Nosivé ao almirante de Ailé, que era governador da Ilha Bourbon, agora Ilha da Reunião. Em troca de sua proteção, o tribunal, a prisão, a casa do governo, a maioria dos edifícios coloniais que conferem à cidade seu charme pitoresco, datam desse período. Quando os franceses chegaram aqui na Baía de Nosy, já havia prósperos comerciantes indianos e árabes fazendo bons negócios nesta baía, que é uma das melhor abrigadas da ilha. Eles haviam estabelecido um posto comercial chamado Ambanoro Marodoca, que significa o lugar de muitas lojas. Não muito longe das ruínas do antigo posto comercial, vive uma comunidade de Sakalava. Maolid tem 89 anos. Ele passou sua vida navegando no Oceano Índico. Agora ele voltou para viver sua velhice aqui em Ambanoro. Comecei a navegar em barcos indianos 2 vezes. Para Mombasa 2 vezes. Para as Seychelles. E eu fiz toda a costa da África. Trabalhando como marinheiro, um experiente e talentoso cozinheiro, meu avô e minha avó eram africanos puros. Os comerciantes árabes de escravos os roubaram aqui para os indianos. Meu avô e minha avó nasceram na África. Eles foram sequestrados pelos árabes para serem vendidos aqui. Como todos os dias, enquanto os homens estão pescando, as mulheres da aldeia se reúnem para conversar e se maquiar, um ritual que provavelmente remonta aos seus ancestrais africanos. Os Sakalava e os africanos, que eram conhecidos por suas ricas tradições culturais e modos de vida únicos, viviam nas colinas verdejantes e onduladas, onde a natureza exuberante proporcionava um ambiente ideal para suas atividades diárias e interações sociais. Bem lá em cima. E aqui embaixo você tinha os árabes e os indianos.
Esses enormes armazéns, agora tomados pela vegetação, dão uma ideia da vitalidade do comércio que os indo-paquistaneses desenvolveram aqui em Ambanora. Não havia ninguém aqui antes dos árabes. Os árabes foram o primeiro grupo de pessoas a se estabelecer aqui em Ambanora. Então, por volta de 1839, os indianos paquistaneses começaram a chegar. Mas eles vieram aqui porque sabiam que já era uma cidade comercial, um centro de comércio. Então, logo de cara, fizeram boas relações com os árabes para poderem fazer negócios aqui. O principal negócio era o comércio de escravos. Havia grandes navios que vinham de Bombaim, de Zanzibar e às vezes de Omã. Os que chegavam e às vezes também vinham de Omã. Os árabes traziam. Os árabes traziam os escravos africanos aqui. E os comerciantes vinham de Bombaim com mercadorias. E eles trocavam. A abolição da escravidão nas colônias francesas em 1848 daria aos franceses, os novos governantes da ilha, a oportunidade de pôr fim à dominância comercial de Ambonoro. Os árabes deixam a Baía de Nosy e os indianos transferem sua atividade para Elville, onde até hoje seus negócios ainda prosperam. A história da Baía de Nosy, assim como a do noroeste de Madagascar em geral, tem sido continuamente enriquecida pela chegada de novos imigrantes. Os Sakalava, os árabes, os indianos, os franceses. Mas russos. Por que há sepulturas russas no cemitério de Elville? A chave para esse mistério pode ser encontrada em uma baía a poucas horas da Baía de Nosy, a apropriadamente chamada Baía Russa. De manhã, embarcamos em um dhow e definimos nosso curso para a Baía Russa. Este barco pertence a Nicolas, um francês que vive na região há cerca de 20 anos. Ele tem uma paixão por barcos antigos e as histórias e lendas que os acompanham. Quando viu os pirogues e dhows de Madagascar, foi amor à primeira vista. Então, ele ancorou aqui, mandou construir seu próprio dhow e agora dedica seu tempo e energia a mostrar esta magnífica costa aos viajantes. E ao mesmo tempo, ele tenta recriar a magia das viagens de tempos passados. Estes são barcos de carga que remontam à conquista árabe, às rotas comerciais árabes no norte do Oceano Índico. Então, eles são históricos. Eles têm velas. Eles levam séculos. E agora funciona. Navega. Quando você tem a sorte de ver uma cena como essa ao amanhecer, aquelas vastas velas,
a concha que eles sopram, toda a atmosfera de carga que é movimentada e serena ao mesmo tempo, porque estes são navios à vela. E eles têm a serenidade de uma enorme caravana começando a jornada. Eu disse a mim mesmo, uma vela assim só pode despertar sua imaginação. "90 quilômetros de costa entre Nosibé e as Ilhas Radama. Estão fora do caminho dos ventos alísios, então ainda tem esses ventos térmicos leves pela manhã e durante o dia, como os que estamos recebendo agora. Recebemos essas térmicas 300 dias por ano. Temos esse clima 320 dias por ano. Nem nos preocupamos com o clima que teremos. E desde o alvorecer dos tempos, sempre houve marinheiros que, após meses de navegação difícil em alto mar, veem isso. Foi incrível. A costa nos presenteia com uma série de locais belos em estilos diferentes. Todos eles eram bons esconderijos. Para os traficantes de escravos, os contrabandistas, todos. Mas o que os russos estavam fazendo aqui nesta baía, que agora leva o nome deles? A história começa em fevereiro de 1904. A guerra eclode entre a Rússia e o Japão. A frota russa no Báltico zarpa para se encontrar com a frota do Pacífico. Parte da frota segue pela rota do Canal de Suez e a outra parte, com os barcos maiores, contorna o Cabo da Boa Esperança. Eles se encontram em Madagascar. Após alguns meses, a frota está mais uma vez reunida, mas a Rússia já perdeu a guerra. O que resta dos 20 mil marinheiros russos que ficam aqui, alguns destroços no fundo do mar, alguns malgaches de olhos azuis. Na costa, não há o menor vestígio. Há apenas a memória evasiva de uma incrível aventura marítima. Nossa aventura em Madagascar está chegando ao fim. Agora é hora de dar uma olhada no interior da ilha, como fizemos quando pousamos em Diego Suarez. Nas encostas aqui, eles cultivam ilang-ilang, uma planta que vem da Malásia e que agora é uma mina de ouro para Nosibe. As plantas de ilang-ilang são podadas regularmente para mantê-las baixas, facilitando a colheita. Quão grande? Você sabe quão grande é? Você realmente consegue andar com esse Heian-Hosu? Sim, eu posso. Uma vez por dia, eles levam as flores para a destilaria. A essência que extraem com esses antigos alambiques de cobre aquecidos por carvão será usada nos perfumes mais famosos do mundo.
Embora Madagascar esteja se abrindo para o mundo, as tradições trazidas da África ainda estão vivas nas aldeias. O Chumba, ou culto dos ancestrais, é um dos mais comuns. Durante os transes, que podem durar várias horas, os vivos entram em contato com os mortos Esse culto existe há muito tempo. É de fato o culto dos ancestrais, a adoração dos anjos. Quando os anciãos morrem, seu espírito habita em nós. Sou argentino e sou do Mississippi, Carolina. Os anciãos vivem dentro de nós. Eles entram em todas as pessoas vivas. De certa forma, são os antigos que dirigem os vivos. São eles que nos guiam. Os últimos golpes de remo, a última travessia. Estamos a caminho da reserva da Baía Louco. Eu sou toda da Alemanha. Eu sou de Valmise, Valera. Eu sou da região de Bichar. Aqui, no coração desta floresta primitiva, é onde os lêmures vivem. Eles são verdadeiros nativos de Madagascar. Eles testemunharam a chegada dos primeiros navegadores da Indonésia e todos aqueles que seguiram para forjar o povo malgache.
Obrigado.